Então, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar sobre teatro, sobre música, vamos falar sobre trabalho e vamos falar sobre infertilidade masculina. E os nossos convidados são a atriz Gisele Frois, que vai falar sobre o espetáculo O Imortal, que é o seu primeiro monólogo e que estreou em Brasília e agora está aqui no Rio. Já começou, Gisele? Já começou. Está no CCBB, no Teatro 3 do CCBB, aqui no Rio. E um espaço incrível, né? Democrático, que é o CCBB. Está sendo uma grande alegria fazer lá, um retorno delicioso de público. Gente, maravilha. CCBB é tudo de bom, né? Nossa, é incrível, incrível. E monólogo também é tudo de bom? Monólogo tudo de bom. É, né? É incrível, é incrível, é. Monólogo é que nem viagem. É bom mesmo quando a gente volta, assim, que acaba você diz, caramba, eu fiz aquilo. Mas o durante é muito importante. Interessante, né? Muito, muito interessante, exatamente. É uma viagem mesmo. Vamos falar sobre isso. Estamos com o Ivan Pena, que é médico, ele é especialista em reprodução e ele vem nos falar sobre a infertilidade masculina. Prazer em tê-lo aqui. Prazer é tudo meu. Fico feliz com isso, porque a gente não aguenta mais ser taxada de infértil o tempo inteiro. É verdade. Na verdade, parece que o problema é sempre da mulher e, na verdade, não é isso. Nem sempre, É né? do casal, né? É. Se não tiver o homem e não tiver a mulher, não vai ter filho. Obrigada por ter vindo. Nós estamos com o Alexandre Guimarães, que é empresário, e ele vem nos explicar o que é essa atividade do cliente oculto, que é ainda muito pouco conhecida aqui no Brasil, mas que é muito usada na Europa, Estados Unidos, usa para Na Europa é bastante usado já há algum tempo. No Brasil começou a embrionar aí por volta da década de 80, 90 e está começando a ganhar força agora a partir do final dos 90 e início dos 2000. Com a internet, É uma profissão isso, Alexandre? Pode ser, existem pessoas que acabam usando, fazendo disso uma profissão, mas acaba sendo muito um trabalho de complemento de renda, né, para quem trabalha atuando como um cliente oculto. Muito bom, é como ser figurante de ópera. Quase isso. Nós estamos com a Ana Costa, nossa querida cantora e compositora, e ela vai nos falar sobre o seu trabalho, claro, e também sobre a roda de samba do Castelinho aqui no Flamengo, que está acontecendo toda segunda-feira e que foi uma ótima ideia. Zona Sul tem tudo bom, né? E uma roda de samba informal, né, com o pessoal participando muito próximo, a gente fica muito perto do público. Ana, um lugar ótimo. Foi muito bom essa roda de samba, porque a gente nunca tem a oportunidade de trazer esse pessoal, o Jorge, o Marquinho e o Paulão, assim, de graça, só para brilhantar esse programa. E eles vão cantar, tocar? O Marquinho vai cantar, Paulão é o nosso tem mestre, jeito. Jorge, André também. A roda é isso, né? O encontro desses bambas todos aí, o pessoal tem adorado. Olha só que a gente vai acabar cantando. Nós estamos com o Bruno. Vamos cantar, Bruno, nessa roda de samba? Só se for agora. Bom dia, Vera. Boa tarde também. O programa hoje está sendo gravado, mas exibido ao vivo na internet pelo Facebook. Vocês podem mandar perguntas, comentários, está valendo tudo. Eu vou estar aqui de olho em tudo e prometo que vou passar tudo para os nossos convidados. É facinho, Vera Barroso. Esse programa está existindo por causa do dia 1º de maio, que é o dia do trabalho. Nós estamos aqui trabalhando. E eu queria só contar uma coisa pessoal para vocês, é que eu comecei a trabalhar na televisão no dia 1º de maio de 1980, ou seja, tem 38 anos, e era um domingo. E eu adoro essa ideia de que você começar o seu trabalho na televisão no dia do trabalho, num dia de folga, eu acho que me deu sorte, eu não vou parar nunca mais. Eu brinquei em Brasília que a Lúcia Leme fez esse programa durante 20 anos. A Leda Nagli fez durante... Não, a Lúcia fez durante 10 anos. A Leda Nagli apresentou durante 20 anos. Eu pretendo ficar 30. Ótimo. Pode ser assim? Pode. Então tá, Ana, vamos lá. Preciso de você para fazer os 30 anos agora começarem. O que vai ser? A gente vai tocar Luz da Inspiração, né, rapazes? Pode ser? Vamos ouvir isso. Vamos lá. Então tá. Paulinho da Viola e Alto Medeiros. Yes. La 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 ya la la ya la la ya la la ya la ya
recomeçar, recomeçar. Do que restou de uma paixão, voltar de novo à mesma dor sem razão, guardar no peito a mágoa sem reclamar, acreditar no sol da nova manhã, dizer adeus e renunciar, vestir a capa de cobrir solidão para poder chorar. Somente o tempo faz a gente lembrar do sofrimento que não quis perdoar, e todo mal reprimido pode afinal nos deixar. A vida tem seu renascer de uma dor, toda ferida um dia tem que fechar, e quem secou esse pranto pode novamente amar, recomeçar, recomeçar. Do que restou de uma paixão, voltar de novo à mesma dor sem razão, guardar no peito a mágoa sem reclamar, acreditar no sol da nova manhã, dizer adeus e renunciar, vestir a capa de cobrir solidão para poder chorar, lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, lá, ia, lá, lá, ia, lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, lá, ia, lá, lá, ia, lá, lá, ia, lá, ia. Caramba. Não é possível, muito bom. Aninha, clima vem pra é cá. esse. Vem pra cá. Tá dando certo essa roda de samba do Castelinho? O pessoal ouve como eram as rodas de samba, de alguma forma, que nós frequentávamos, que não havia plugado, nada. E era coisa. Arlindo, o pagode do Arlindo, era dessa forma. Beira do Rio era dessa forma. Tia Doca era dessa forma. Nada amplificado. E nós, guardado todas as proporções, a gente faz também. O pessoal fica em silêncio um pouquinho, daqui a pouco faz um comentário, uns sambas que não tocam na rádio. É um paradoxo, porque o Rio de Janeiro é a cidade do samba. Você liga o rádio, não tem samba, exceção de algumas rádios, evidentemente, não tem samba. E fora isso, as histórias da enciclopédia do samba, que é o Paulão. São histórias assim incríveis, né? Na avenida, não sei o que lá. Ana, e você está desde o começo nesse projeto? Desde o começo, né? Esse projeto, o Léo Pereira, que é o do cavaquinho, que arregimentou, né, a galera, e seguindo já um esquema que já estava rolando num bar ali na Gávea, que é a casa da Tata, né? E Era segunda-feira também? também às segundas-feiras. Tá. E a ideia era, o ideal seria que se formassem vários grupos pela cidade inteira para fazer esse tipo de samba, né? Dessa forma, acústico. Às vezes, a aparelhagem de som acaba atrapalhando, sabe? Mas olha só, eu estava ouvindo vocês aqui, que assim, é um estúdio fechado, vocês microfonados bonitinho. Estava uma delícia, porque o que acontece nessas rodas de samba é que tem muito barulho e você não ouve bem. Você pega um bando eles são muito feras e você é muito fera, então aqui fica muito bom. Entendeu? Na verdade, eu fiquei com vontade de quer saber, vou fazer uma roda de samba aqui, no estúdio. Tudo assim, entendeu? Com alto nível de... que fica muito agradável, não fica? Fica. Eu posso perguntar uma coisa? Pode pedir música quando vocês estão lá na roda ou vocês têm uma coisa... Sim. Sempre tem. Toca aquela! Pô, eu tenho uma de Aquela quando eu era qual? criança, eu ia de carro pro colégio da Dona Clementina, me dê água para beber. Isso aí é clássico, né? O Almir gravou Dança do Caxambu. E essas rodas pequenas, elas proporcionam esse clima quase de sarau, né? Porque as rodas cresceram muito, então as pessoas fazem aquelas rodas em clubes, Não, gente, o samba na do trabalhador rua. fica impossível, é gigante aquilo, fica enorme. Então, quem quer curtir esse esquema, vai. Quantos lugares tem, mais ou menos, lá no Castelinho? O Castelinho não é enorme, é? Pequenininho.
70. Olha aí, é um tamanho razoável. Máximo. É um razoável, já dá bastante coisa. E o clima é tão bacana que tem um pessoal que leva bebidinhas e bota ali em cima da mesa. Aí as pessoas chegam, se servem, sabe? Fica assim, bem roda de samba de quintal mesmo, né? É. Me diz uma coisa, esse CD novo aí? O meu? É? Ah, O teu. o meu com Aproveitando a ocasião. com o Carrapicho, Rangel, eu já vim aqui, falei dele, né? Porque a gente tinha show marcado. Legal, no mês passado a gente fez mais um lançamento aqui no Rio. E sempre que dá, a gente se encontra, porque ele mora no interior de São Paulo, né? Então fica difícil, assim, né? A logística é meio complicada, né? Não, mas interior de São Paulo você vai pra lá também, porque São Paulo gosta muito de Gente, samba, Araraquara, a gente pensa que é aqui, mas é longe, né, gente? Porque você tem mas- que pegar o avião. Às vezes tem que pegar um avião para Campinas, Ribeirão Preto, de assim. Ribeirão você tem que pegar um carro, duas 2 horas horas. para chegar em tudo Araraquara. 2 horas. Mas aí chegar lá tem uma gente que gosta muito de samba, porque São Paulo adora samba, é muito engraçado. eu acho. Araraquara é uma cidade de sambista, o pessoal gosta mesmo de samba e tem ótimos músicos lá, né? Não, mas o Macir Luz sempre fala isso, que ele disse que 30 anos atrás não tinha ninguém fazendo samba em São Paulo. Hoje em dia tem gente até demais, eu não preciso levar ninguém do Rio. Todo mundo adora samba. E em São Paulo você ouve, eu me lembro quando eu vou para São Paulo, no centro, você ouve rodas de samba espalhadas pela cidade, esse troço que você está falando. Muito mais do que aqui, que é mais coisa meio de subúrbio, mas nem tanto, né? Eu acho que o movimento da Lapa, no começo dos anos 90, possibilitou gente de todos os lugares, não só do subúrbio, Zona Norte. O pessoal da Zona Sul também começou a se interessar, voltou a se interessar pelo samba. Né? A gente vê uma garotada que começou lá nos anos 90, hoje em dia são grandes músicos, grandes artistas que se dedicam ao samba, né? Aquele negócio que o Marquinhos estava falando, da rádio tocar pouco samba. Mal ou bem, a gente ouve mais samba do que antigamente, né, Ana? Porque agora a gente, na verdade, não ouve muito rádio. A gente ouve Você mais acha? Eu acho que tem mais samba, sim. Essa coisa da internet facilitou para a gente, inclusive, mandar ver no nosso trabalho, entendeu? Então, os músicos se organizam para ter a sua página do Facebook, para ter o seu canal do YouTube. Tem músicos que têm seguidores abertos, seguidores que gostam daquele instrumento específico. Até o Paulão, que não era muito... que é todo retraído, né? Na levada da internet, já tem Instagram, posta coisa, tem um monte de seguidores, né? Então, acho que essa coisa da internet possibilitou isso, né? A gente ainda está caminhando devagarzinho, que eu acho que o pessoal mais jovem tem muito mais facilidade para lidar com essa tecnologia, essa rapidez de postar coisas, de fazer, né? Mas estamos andando e é o que a gente tem as rádios de internet, né? Porque eu particularmente acho que ainda não está bom para o samba, não. Mas olha só, Ana, as pessoas, você não vê ninguém que não esteja com fone na rua. O que será que elas estão ouvindo, né? Cada um ouve o que gosta, né, Bruno? Certamente estão no Spotify ou no Deezer, em algum aplicativo de música. Ouvindo aí a gente não tem como saber. Mas que se ouve muita música o tempo O inteiro. importante é a gente E ajuda estar muito, por nessas... exemplo, Estar essa nas própria música, eu posso plataformas entrar na digitais, internet, escutar a música que eu queria escutar, que antigamente eu dependia da rádio. Então, democratizou muito. Democratizou Você ouve e... na hora que você quer, Na no hora que dia você que você está quer. fazendo. Igualzinho que a gente... Quer dizer, só que você ouve o que você quer, né? Exatamente. Eu hoje, às Ninguém 6 da escolhe. manhã, liguei na internet para ver você lá. Fiquei 6 horas da manhã sambando na cozinha, vê só se é possível. Tomando café e sambando, ouvindo Ana Costa, cara. No melhor som, hein? E tava muito Legal. bom. E todo E aquele show do Martim que você fez. Então, o show do Martim vou fazer agora dia 20. Vou retomar esse show. Viu? Porque é aniversário. Eu vi hoje todo. A gente está nesse ano Dia de comemoração. 20 de maio você vai fazer? De novo, ele é o máximo. Lá na Sala Baden. A gente está nesse período, esse ano, comemorando os 80 anos de Martim da Vila. Né? Então,
estão pipocando festas por aí, shows em homenagem. Esse disco eu gravei em 2015, gravei o CD, DVD, né? E, voltando a falar essa coisa da tecnologia, né? A gente até, isso facilita para a gente também fazer um ao vivo, por exemplo, da onde a gente está tocando. A gente faz isso várias vezes, faço vídeos, às vezes paro de tocar, largo o violão para lá e fico filmando. A gente, né, tá aqui, tá ali. E além do que, você conhece o trabalho das pessoas muito imediatamente. Você fez alguma coisa, você posta, todo mundo vai poder acompanhar o teu trabalho, mesmo quem estiver na Argentina, em Portugal. Né? Tem parcerias que se estabelecem no mundo inteiro. Exatamente. Porque quem não nasceu nesse universo, mas aqui ninguém nasceu. Nem você é nativo digital, é? Quase. Nem o Bruno, que é o teenager do grupo, é nativo digital. Vamos para o intervalo. A gente volta já já. Então, voltamos do intervalo, agora oficialmente. Bruno, que temos? Olha aí, Gabriel Menezes. Oba! Ana, como é que surgiu esse amor pela música e você lembra qual foi a primeira roda de samba na qual você participou? E aí ele quer saber mais, ele quer saber também quais são suas referências na música. O amor pela música desde, sei lá, novinha mesmo, criança, né? Gostava de ligar o rádio, aí pegava a escova de cabelo, ficava cantando como se fosse um microfone. Eu acho que é o normal de todos nós, assim, que temos essa coisa. Você ouviu o quê quando era criança? Ouvia MPB, né? Essa MPB tradicional que se tocava nas rádios, né? A segunda pergunta é... Sua primeira roda de samba. Olha, eu não sei qual foi a primeira, não, mas eu lembro de rodas de samba maravilhosas, uma especial que eu fui com Luiz Carlos da Vila, lá em Niterói. Mas isso não foi a primeira roda, eu só estou lembrando aqui... Foi a especial, aquela que você lembra. Especial, que no dia seguinte você acorda assim e você fala, meu Deus, não acredito que aquilo tudo aconteceu. Uhum. A gente fazia... Eu tinha um grupo, eu participava de um grupo chamado Roda de Saia, só de mulheres, e a gente fazia umas rodas de samba na Rua dos Artistas. Nossa primeira roda foi assim, sem microfone, sem instrumento plugado. E foi uma roda... A primeira que a gente foi, assim, foram dois músicos, assim, que para mim são referência, que é o Carlinhos Sete Cordas e o Pedro Amorim. Foram lá participar. Que legal. E tocaram com a gente. Assim, posso dizer que foi a primeira roda profissional, sendo profissional, né? Tinha umas coisas também na Vila Isabel, quando eu comecei a tocar samba mesmo, seguir essa coisa do sambista, que era em Vila Isabel, com o pessoal do Martinho da Vila, né? Martinho aí já entrou tinha umas rodas boas ali, e é isso. Ótimo, não parou até hoje. Isso aí. Beleza. Obrigado, Ana. Vamos conversar agora com o Dr. Ivan Pena, que é especialista em reprodução humana, como a gente falou, e sobre a infertilidade masculina. Vamos lá. Bom, todas as vezes que uma coisa que a gente sempre fala é que o casal está tentando engravidar, não é só o problema da mulher. Muitas vezes a gente tem focado muito na questão da mulher poder engravidar ou não poder engravidar, mas a gente esquece muito do homem. E 35% dos casos, das causas, estão relacionadas, em média, com o homem. E a gente tem visto que isso tem piorado a partir dos anos. Então, tem estudos mostrando de 20, 30 anos para cá, a qualidade do sêmen, né, a qualidade dos espermatozoides piorou. Isso tem muito a ver com o nosso ambiente de vida. E uma coisa que eu poluição, você acha? Sim, uma das coisas que eu vou falar é poluição. E só uma coisa que eu gostaria de deixar muito claro é o seguinte... Não. É porque, às vezes, o homem não quer fazer o espermograma, que é o exame para saber se o sêmen está normal, porque ele confunde com potência. Tá. Então, potência não tem nada a ver com a qualidade do espermatozoide. Então, e é importante, e a mulher acaba fazendo um monte de exame, alguns invasivos, que precisam de colocar aparelhos dentro da vagina e tal,
E o homem que tem que fazer um espermograma deixa de fazer esse exame porque acha que tem alguma coisa, vai dizer que a potência não está boa, alguma coisa assim. E todos os níveis sociais, tanto lá na universidade, que é público, quanto lá na clínica, que é classe A, é igual, é sempre igual. Mas existe uma diretriz, assim, do médico que está assistindo a mulher? Não, vamos verificar também o seu marido? Claro, existe com isso certeza. sempre? Uma coisa que a gente sempre fala é o seguinte, até 35 anos, o casal, 90% dos casais vão engravidar em 1 ano. Isso tem que ficar muito claro. Depois dos 35 anos, está 6 meses tentando engravidar, não conseguiu, tem que procurar um especialista, porque senão a idade passa também para a mulher. Claro. E um casal menos de 35, que está há mais de um ano... Tem que procurar também. Tem que procurar também. Não adianta ficar, não, olha, é porque eu estou viajando, é porque... Não, tem que procurar, porque eventualmente pode ter alguma coisa a mais. Falando especialmente do homem, o que a gente tem visto é que uma série de situações do ambiente tem mudado a qualidade do sêmen. Por exemplo, o leite, os derivados lácteos. Em 1970, uma vaca ficava perto de 60 dias, 30 dias, dando o leite que a gente vai consumir. Hoje já chega a 90. Com isso, a quantidade do hormônio que ela pode liberar dentro do leite é maior. Não são todos, é uma forma geral, mas isso acontece. Por exemplo, Ou seja, os animais estão sendo criados com muito hormônio. Não. Eles estão sendo colocados numa situação em que eles não estavam acostumados. E por isso acaba indo para o leite. Eles estão produzindo mais hormônio por conta da produção exagerada. Isso, exatamente. Esse é um dos casos. Por exemplo, nós somos o 5º maior, o país que mais utiliza agrotóxicos. O 5º. Leandro e Leonardo, o Leandro morreu disso, né? Eu não sei, mas foi do pode tomate, ser. foi? Mas o que acontece é que a gente acaba essas substâncias, elas têm um nome feio, mas chama disruptores hormonais. Na verdade, eles são uma molécula que vai se ligar onde deveria se ligar um hormônio que você naturalmente produz e ele mexe com a situação toda. Então isso acaba acontecendo tanto na mulher como no homem, mas acontece também no homem. Por conta de comer todos esses produtos que a gente come que não são orgânicos. Pela poluição que a gente respira, por tudo. Então, por exemplo, uma outra coisa que é importante em relação ao sêmen, o uso do celular. Tem alguns trabalhos falando... Que delícia. Não, delícia é o que eu vou falar depois. A minha piada pronta, não pode quebrar minha piada pronta. Mas os trabalhos falam o seguinte, o homem que fica 4 horas falando no celular tem uma redução do sêmen. Aí me pergunta o seguinte, o homem que fica 4 horas falando no celular não precisa ter filho, porque ele não vai precisar, ele não vai ter tempo para ficar com o filho. 4 horas no celular porque ele não consegue transar. Exatamente. 4 horas Em média é isso, mas são situações que calor extremo, o laptop apertada? no colo. Roupa apertada? Mais comum o laptop no colo. Bruno, pelo amor de Deus, Rapaz. tira isso daí. Já tem filhos? Não, Pelo amor de Deus. É sério, É sério o que ele está falando. É sério. Então, assim, o que a gente tem visto é que essa qualidade do sêmen tem caído. Uma outra coisa importante nesse negócio do sêmen é aonde fazer o exame chamado espermograma. Não, pera um instantinho. O negócio do celular e do coisa, por quê? Pelo calor, pelas o laptop ondas? por causa do calor. Tá. Por exemplo, padeiro tem muito isso. A gente vê muito também motoristas de ônibus. Isso também é comum, porque você tem o calor do motor. Mas o laptop hoje em dia, eu acho que é o principal que a gente vê. E o o laptop. celular? O celular eles não conseguiram dizer exatamente por quê, mas o uso do celular falando. E não foi só ter o celular ligado no bolso. Então, quer dizer, a gente está vendo que tem um monte de situações que vão mudando a qualidade do sêmen. Por exemplo, obesidade. Tá. A obesidade também faz com que a gente tenha uma piora da qualidade dos hormônios. E aí o sêmen fica, vamos dizer, mais fraco, com menor quantidade de concentração, com menos capacidade para ter uma gravidez natural. Isso acontece no mundo inteiro ou existem pesquisas localizadas? A gente tem algumas pesquisas, a gente fez algumas pesquisas na universidade, lá na UF, com um grupo pequeno, mas a maioria dos trabalhos que a gente tem são americanos ou europeus. Então a gente imagina que isso seja mundial, entendeu? Mas talvez aqui, dependendo do tipo de agrotóxico que você use, a coisa piora e tal. Mas depende, assim, a gente não tem um quadro claro brasileiro. A gente sabe mais americano e europeu. Na sua clínica, o senhor verificou isso? Ou não? Isso é mais... O problema da minha clínica e da universidade é que eu tenho um viés, ou seja,
Os pacientes que vão lá, eles já estão com um problema. Então, é difícil para mim dizer exatamente, mas é muito frequente, assim, 35% dos pacientes que me procuram, o marido tem alguma questão do sêmen. Bom, então tá, os sêmenes estão mais fracos. Há alguma coisa a ser feita? Sim, eu acho que tem, assim, a gente tem uma série de orientações que já foram feitas, por exemplo, dietas. Tem algumas dietas com antioxidantes que ajudam. Por exemplo, tem alguns trabalhos mostrando que a dieta do Mediterrâneo, que além de ser interessante, ela é deliciosa. É peixe, azeite, vinho. Azeite, exatamente. Só coisa ruim. E aí, mas a gente sabe que ele tem uma grande capacidade de antioxidante. Por exemplo, o açaí nosso é um dos maiores antioxidantes que a gente tem, mas todas essas situações precisam se retirar o componente, quando na medida do possível, o componente que está fazendo essa alteração. E às vezes não é fácil identificar esse componente. É muito mais você falar, olha, precisa fazer exercício, aquilo de sempre. Precisa fazer exercício, precisa emagrecer, a dieta tem que ser mais saudável, eventualmente entrar numa dieta orgânica. Tudo isso pode ajudar, entendeu? Com esse tipo de aconselhamento, né, que na verdade é uma questão de estilo de vida pouco. O senhor consegue melhoras na qualidade do sêmen? Sim. Reais, assim? Não são todos, eu não sei te dizer uma proporção, mas a gente tem algumas intervenções que a gente faz com o paciente que melhoram. Por exemplo, a gente entra com alguns tipos de vitamina que são antioxidantes, basicamente redução de peso e exercício físico. O problema é que você tem um tempo de 6 meses para isso acontecer. O espermatozoide ele demora 72 dias a 73 dias para ficar pronto. Então não adianta eu falar assim, olha só, amanhã você vai para a ginástica, faz um crossfit, fica magrinho e o resultado está lá. Até porque tem alguns pacientes que mesmo com um peso um pouco acima, continuam tendo a fertilidade mantida. A gente procura focar nos que estão com problema. Não quer dizer que o paciente é obeso que ele vai ter o sêmen ruim. De qualquer maneira, o espermatozoide ele demora 72 dias para ficar maduro. Exatamente. E pronto. Ou seja, você precisa desse tempo para ele amadurecer em melhor qualidade do que ele Exatamente, quando você faz uma intervenção, porque na verdade isso todos os dias você está produzindo espermatozoide. Por isso que uma coisa interessante, quando chego lá no consultório e falo assim, não, mas olha só, eu não vou fazer espermograma não, porque eu tenho 3 filhas. Ou 3 filhos, não tem problema. No outro dia que você engravidou sua mulher, você pode ficar estéril. As mulheres estão tendo filhos mais tarde. Muito mais tarde. A média de idade do meu consultório é de 37 anos. E elas continuam com a mesma capacidade reprodutiva que antes? Não. Aumentou? Não, porque, por Piorou? exemplo, vai piorando com a idade. Não, eu sei, mas não é isso. É que, na verdade, a gente está tendo filho mais tarde, mas a gente continua a mesma pessoa de 50 anos atrás, quer dizer... Sim, só que 50 anos... Com a fertilidade curta. Exatamente. Ela acaba, exatamente. não tem como. Você tem uma ideia, quando a mulher está sendo gestada pela mãe, ela tem 2 milhões de óvulos. Quando ela nasce, tem 600 mil. Quando ela começa a menstruar, ela tem 400 mil. E vai ter 400 menstruações em média. Acabou. Então vai perdendo muito. Vai perdendo muito e muito rápido, né? E aí se entra isso nisso... não está mudando. Não, isso às vezes piora. Piora exatamente porque esses fatores de disruptores hormonais pioram o processo, ajudam a perder maior quantidade de óvulos. Então a gente tem visto casos cada vez mais graves, entendeu? Bom, tem sempre a possibilidade de fertilização in vitro, essas coisas todas, mesmo com sêmen mais fraco? Dá para concentrar, por assim? Sim, tem uma técnica criada por italianos, os italianos são ótimos, que um dia eu vou perguntar para ele como é que ele inventou isso. Ele conseguiu injetar um espermatozoide dentro de um óvulo. Diz ele que foi sem querer. Agora imagina, pegar um óvulo, um espermatozoide microscópico e jogar um dentro do outro. Ele fala que foi sem querer. Mas essa técnica, a gente chama de ICSI, dá uma taxa de fertilização muito maior. Então o espermatozoide não precisa nem mais nadar lá. A gente pega ele e entrega ele dentro do óvulo. Antigamente precisava que ele nadasse até o óvulo. A gente já coloca lá. Então a gente resolve grande parte dos problemas. Umzinho. Umzinho, mas só precisa de umzinho. Umzinho é o suficiente para lá, desde que ele esteja bem. E é batata. Batata não, assim, a gente, para o óvulo fertilizar e virar o embrião, isso, aí é outra 70% história. de chance. Sim, mas é bonito. Para engravidar é outra história. Então, assim, até 35 anos, 45, 50% de chance de engravidar. Já é Depois dos 35, aí a curva muda muito. Por exemplo, com 40, 42, você vai ter 5%. Mas a gente pode fazer uma coisa que a gente tem hoje que é muito importante, que é o congelamento do óvulo. As mulheres devem fazer isso logo, né? Porque é uma cápsula do tempo. Né? Se eu congelar com 32 anos, você usar com 50, ele tem 32.
As meninas já deviam fazer isso logo, mas é porque é muito caro manter, não é isso? Não, na verdade, assim, eu acho que é pouco conhecido. E tem um efeito, as minhas pacientes que congelam óvulo têm um efeito fantástico, é um efeito psicológico. A Sim, maioria das Vera. pacientes que congelaram óvulo comigo casaram logo em seguida. Obrigada, doutor Ivan. Nada, Vamos prazer. conversar com o Alexandre Guimarães, que é empresário. O seu cliente oculto é outro, né? Meu cliente oculto é outro, isso aí. Ele começou na verdade, ele veio para o Brasil ainda, acho que pode dizer ainda que é muito recente, né? Tomando um corpo maior a partir da década de 80, 90. Ah, já tem um tempinho. Mas com a internet está começando a impulsionar um pouco mais. Tá, então vamos explicar o que é o cliente Vamos oculto. lá, o que é o cliente misterioso? O cliente misterioso é uma pessoa comum, é contratada por uma empresa, prestadora de serviço ou fabricante de algum produto, que quer experimentar, entender como o seu produto ou o seu serviço está sendo vendido aos olhos desse cliente. Então, esse cliente é contratado, é um ator, quase como um ator, contratado para ir às lojas, às prestadoras de serviço, contratar um Quer serviço. dizer, ele tem um roteirinho, né? Ele recebe um tem um roteiro, qual roteirinho. loja deve ir, Isso, ele recebe tem o um dinheiro, roteirinho. tudo faz... Ele tem um roteirinho, ele recebe um treinamento para poder fazer a avaliação e começa a experimentar esse serviço ou esse produto ou esse processo de venda e transportar um feedback para esse contratante, seja para o prestador de serviço, para o dono do produto, enfim. Ele tem que fazer um relatório por escrito? Ele faz um relatório por escrito, né? Hoje, a grande maioria das empresas, inclusive a nossa, trabalha com um relatório, com um processo quase que todo online, né? A internet veio para ajudar muito isso. Qual é a sua ligação com o cliente oculto? Que empresa é a sua? A minha é a Orange. Então, a gente faz todo o processo desde o cadastro, da captação desse cliente oculto, né, dessa pessoa no nosso banco de dados, até a entrega final desse relatório para o cliente que nos contrata para realizar esse serviço. E quais são as características necessárias para você conseguir esse emprego? Que não é um emprego, enfim, que é um bico, né? Existem pessoas que usam dessa atividade como um meio de complementação de renda, mas existem pessoas que, eu tenho na minha base algumas pessoas que chegam a fazer uma renda exclusivamente trabalhando como cliente oculto. Quer dizer, a Orange tem um cadastro de clientes ocultos, assim? Em torno de 30 mil pessoas no Brasil todo. São pessoas que vocês procuram, as pessoas procuram vocês para Elas se nos cadastrar? procuram para se cadastrar. É uma via de mão dupla, Tá. né? Eu estou sempre buscando novas pessoas Então para a gente aumentar o pode dar o cadastro. seu endereço aqui, que as pessoas podem Claro, procurar? claro, Qual claro. é? Então a gente está www.orangespp.com.br. Tá. As pessoas podem, a gente está sempre buscando, porque a gente precisa sempre dessa renovação de cadastro, de banco de dados de pessoas para trabalharem. Mas existe também a via ao contrário, né? As pessoas também que já conhecem, já trabalham com outras empresas e que acabam nos buscando também. O que tem mais procura? Quais são as empresas que procuram mais feedback? Que tipo de empresa? Alimento, serviço ou o quê? Hoje, eu vou falar do meu caso, né? o O seu que caso, a gente claro. tem. Os maiores mercados, os maiores segmentos que a gente tem hoje é o segmento de alimentação e o segmento de varejo, moda de varejo, né? Vamos dizer assim. Você tem muitos pontos de venda, você tem muitos locais, você acaba com isso expandindo e mudando muito a maneira como o atendimento acaba sendo realizado. E as empresas Quer dizer, veem mas não essa franquias, necessidade. né, A Alexandre? maioria das franquias. Tá. Não, mas não só franquias. Existem empresas, por exemplo, que têm uma quantidade significativa de lojas, mas Tá, não a franquia. CIA, por exemplo, ela deve usar esse tipo de... Com certeza usa, com Tá. certeza usa. C&A, essas grandes varejos, C&A, Renner, Riachuelo, enfim, essas grandes todas utilizam. E no setor de alimentação seria o quê? Os McDonald's ou são empresas assim, supermercado? Restaurantes, os fast foods, os supermercados. Restaurante deve ser bom. Eu queria me candidatar a esse negócio do restaurante. Sinta-se bem-vinda no nosso cadastro. Aí é Virou você... uma crítica gastronômica, né? E ainda Pois recebeu por isso. Não, eu fico pensando o que eu gostaria, aonde eu gostaria de ser cliente oculto, porque as pessoas devem pedir certas coisas, não? Mulher deve querer, assim, experimentar todos os produtos de beleza, as tintas de cabelo. Hoje como é que funciona, né? As empresas nos contratam
e a gente coloca essas oportunidades no nosso site. Tá. Isso funciona conosco e funciona com várias Com outras. várias outras. Os interessados que estão no nosso banco de dados recebem essas informações e dizem, eu quero participar. Para poderem participar, elas fazem um treinamento todo dentro do sistema, enfim, realizam esse processo e passam por um processo de seleção. Porque a gente precisa entender primeiro se aquela pessoa está dentro do perfil que está sendo exigido pelo cliente para aquela avaliação, né, se é aquele perfil Claro, do cliente você dele. não pode contratar um homem careca para experimentar produto de shampoo. Não vai ficar legal. Exatamente. Então a gente faz esse processo seletivo, a pessoa passando, ela está apta e está selecionada para realizar o trabalho. E o preço que vocês pagam é decidido entre vocês ou vocês têm um preço padrão? Não, cada caso sempre cada caso é um caso, né? As empresas são muito diferentes. O próprio preço, né, vamos dizer assim, o investimento que nós colocamos para o cliente é de acordo com o segmento, com a complexidade do trabalho, com o perfil do cliente que eu precise contratar. Quanto mais, se eu precisar de uma pessoa classe A, eu vou ter que remunerar de uma forma diferente de uma pessoa classe C, dependendo do tipo de serviço. Porque esse trabalho é o mesmo. Não é o Não, trabalho não é o mesmo, trabalho. dependendo do segmento. Eu não vou colocar... A gente tem classificações de diferenças de segmento, de classe, né? Tem lojas, por exemplo, moda feminina, classe A. Então, é diferente você colocar uma pessoa que não esteja acostumada com aquele meio, classe AB, para simular se passar por um cliente dentro daquela loja. Ela vai facilmente ser percebida, porque aquele meio não é o meio dela. Então, a gente procura adequar o perfil da pessoa ao perfil da posso loja. perguntar? Claro. Mas a pessoa que vai num outro segmento que você classifica por classes, né? Uma classe... Não necessariamente. Mas faz o mesmo trabalho, né? Ela tem disponibilizado o mesmo tempo e faz um trabalho também de simular ser um cliente. Sim. O trabalho das duas pessoas... Não necessariamente é o mesmo. Mas é parecido? É parecido. Né? Alguém que vá a uma loja que vende produtos mais populares, vou chamar assim, e outros mais que seriam mais sofisticados, esses atores, né, eles têm a mesma função um pouco, né, de se... Sim, eles vão procurar, dentro daquilo que as empresas que estão os contratando queiram verificar, eles vão ali fazer um roteirinho dentro de cada loja, de cada serviço, de cada empresa, para checar esse cumprimento. Ou seja, a função dessas pessoas... A função é muito parecida. O que ela vai fazer propriamente dito é que é diferente, varia Gisele, eu dependendo do duvido projeto. que ele remunere muito bem a classe A. Não deve ter uma diferença de remuneração tão alta. A gente tem hoje projetos, só para tentar dar a diferença de remuneração. Eu tenho projetos que giram em torno de R$50, um cachê, para uma pessoa que vai trabalhar ali 1 hora, até R$500 de remuneração. E como é que você entrega para a empresa? A empresa te dá um padrão, por exemplo, agora pensando pelo lado da empresa, ela te diz assim, olha só, o que eu quero saber é esse item. Ou você já tem uma coisa, um questionário pronto, testado? Não, a gente começou, a gente está vai completar esse ano 14 anos. Quando a gente começou, a gente tentou isso, né? Vamos tentar padronizar e criar uma coisa única. A gente foi o maior tiro no pé que nós demos no início da nossa atividade, porque a gente conseguiu enxergar o seguinte, cada empresa é uma empresa, cada negócio é um negócio, mesmo empresa dentro de um mesmo segmento. Né? Você pode ter eles estão procurando coisas muito específicas em geral? Exatamente. Muito específico porque, vamos lá, um segmento de moda, né? Moda feminina. Apesar de o segmento ser muito parecido, o modus operandi de cada loja, de cada empresa, é diferente. Tem as tribos, né? Tem uma para surfista, tem uma para mulher com mais... Também, não apenas a questão das tribos, mas o que a empresa quer como seu negócio. Como feedback, né? Exatamente. Então, isso influencia muito o que vai ser verificado. O objetivo delas é melhorar o atendimento. Claro. Né? Melhorar. A gente está passando por um processo que o brasileiro está ficando cada vez mais
exigente. Graças a Deus está entrando, que ele sabe que ele está pagando muito imposto para isso. Até alguns anos atrás, poucos anos atrás, o que a gente fazia? A gente era mal atendido. Deixava de ir à loja. Deixava de ir à loja. A gente está começando a reclamar mais. Né? Agora a gente tem a internet, tem o Reclame Aqui, enfim, tem sim. As redes sociais. Mas as empresas ainda não conseguem... É porque tem um trabalho que eu li que de cada 10 clientes que não gostam, só 2 reclamam. Isso Para você. Isso é um trabalho 8 de vão muitos embora, anos eu não atrás. quero nem mais saber. Isso é um trabalho de Ninguém muitos anos preenche atrás. Hoje em dia, com a internet, isso As está pessoas vão exponenciado de uma maneira... elas vão nas redes sociais e reclamam imediatamente. É verdade. Muito bom isso. Queria ser cliente oculto de empresa de ônibus no Rio de Janeiro. Vamos fazer um intervalo? 1 minuto só. Bom, estamos de volta então, Bruno. Olha aí, dúvidas sobre fertilidade. Gabriel Menezes, Ivan, existem métodos para combater essa infertilidade masculina? É o que eu falei, né? Hoje é muito mais... Primeiro você tem que saber se você tem. Eu acho que a grande dificuldade é você saber se você tem ou não. E você tem que fazer um bom exame. E aí é outra coisa que a gente não falou aqui. A Organização Mundial de Saúde era uma certa bagunça antes de 2010. E ela fez uma coisa muito legal. Ela pegou 5 mil casais em 65 países em que eles estavam grávidos e pediu para o marido fazer um espermograma para poder ter uma ideia qual é o padrão normal. Mas hoje, poucos lugares fazem isso. Os grandes laboratórios não fazem um bom espermograma. Então, primeiro é saber se tem um problema e, a partir daí, é aquilo que eu falei. Uma dieta mais orgânica, com menos contato com poluição ou com questões artificiais. Mas às vezes é muito difícil a gente evitar tudo isso. E uso de drogas infertiliza o homem? Não, por exemplo, a maconha reduz um pouco da motilidade. Cocaína tem Na motilidade estudo. geral, né? Na verdade. O álcool ao contrário. Os trabalhos falam o seguinte, que 2 tacinhas de álcool melhoram a chance de gravidez. E 3 é uma Todo mundo decisão, entende dorme. isso, né? Passou de 2 já não funciona muito Claro, bem, mas dorme. 2 tá bem. Tá. Então, assim, eu tenho que ter cuidado com essas E é hereditário? Tem uma pergunta aqui. Existem alguns casos hereditários. Mas aí, normalmente, o teu pai já vai te dizer que houve alguma Primeiro que dificuldade. você não vai ter filho, né? Então não tem Não, mais. não tem pode por que ter. passar. Não, eu sei. Não, pode ter. Mas, por exemplo, existem algumas Em vez de mutações. 8, 3. Existem algumas mutações que a gente pode fazer o diagnóstico, mas esses são casos muito claros. Tem uma doença chamada fibrose cística, que quando ele não tem a doença completa, o paciente ele pode apresentar essa dificuldade de engravidar, a gente faz o diagnóstico. E é uma doença que, quando ela está completa, ela leva à morte antes de 40 anos. E a gente já consegue fazer o diagnóstico para separar o embrião que não tem a doença e acabar com isso na família, entendeu? Então, eu tenho pacientes em que a família toda, um ou outro caso tinha doença completa, os outros eram portadores e tinham alteração para o espermatozoide, e que depois que a gente selecionou o embrião, todos os filhos daquela doença, daquela família, nunca mais vão ter a doença. Maravilha isso. Da ciência. Muito bom. Gisele, nada disso fala no seu monólogo. Mortal Qual a é um história? conto do Borges, do Jorge Luiz Borges, que está no Aleph, né, que é um livro de contos dele. E a peça, a montagem, contar a história desse conto. Né? Eu estou ali para contar a história desse conto. E a história é de uma pessoa, de uma mulher que recebe, na Inglaterra, os 6 volumes da Ilíada, e dentro do 6º volume ela encontra um manuscrito, uma história, e conta a história desse manuscrito. Então, esse manuscrito é de um homem, que é um tribuno militar do Império Romano, que parte, depois de uma frustração, que ele não consegue lutar, ele parte em busca da imortalidade. Ele é apresentado a possibilidade de existir um rio que dá aos humanos a imortalidade. Então, ele parte, e a história é desse homem que parte em busca da imortalidade. E toda a odisseia dele nessa busca, né? Ele vive 1.500 anos, então é a odisseia dele nessa busca. E o que me encanta é que, enquanto o Borges conta essa história, passa por tantas coisas
que desde a primeira vez que eu li esse conto, cada vez que eu lia, cada passagem dessa pessoa em busca da imortalidade me levava para umas viagens. E é isso que eu desejo, me proponho a fazer, é contar essa história de uma forma que cada um que esteja lá assistindo permita as suas imagens, as suas viagens, as suas odisseias pessoais e particulares. Um pouco de... Eu estava pensando nisso, que quem está fazendo arte aqui, né, o samba, o teatro, está voltando um pouco a ser mais orgânico, né? Eles estão fazendo a roda de samba, a acústica, eu estou ali só contando uma história, não tem... E as ciências estão mandando ver na loucura, né? Que um vai buscar fertilizar de um jeito que não é o orgânico, né? Que é uma forma... Até é também, né? O outro está fingindo ser um cliente para entender o que a vida quer, né? O que aquele cliente que vai na loja quer, que é a vida. Tem uma misturada aqui de cabeça para baixo bem interessante, eu acho. Muito lindo, né? muito boa interpretação. Legal. Quem é que fez a dramaturgia? Foi o Patrick Pessoa e o Adriano Guimarães. Foi você que inventou tudo sozinha? Que inventei, você disse acredita assim, nisso? cara, eu preciso fazer isso. Eu li, a primeira vez que eu li Bosch essa tem história... essa coisa, né? Porque ele é tão forte, tão... É muito forte, é muito fértil, é muito fértil. E eu li essa história e fiquei muito emocionada. Eu não entendi nada. A primeira vez que eu li, eu falei, que loucura! Mas me emocionava com aquilo. Eu não entendia por que eu me emocionava. Agora eu entendo, é porque me emociona... Cada lugar, cada dia que eu leio, que conta a história, me emociona em lugares diferentes. Me emociona, que eu digo, me comove, me leva junto, sabe? Me conduz para... É uma viagem. Uma viagem. Você vai junto com o personagem. E eu quis... E você assume que papel? O do narrador mesmo. Você está ali contando para nós. Até tem uma teoria que é bonita, né? Que é a diferença da narração para a informação, né? Uma diferença. Se você tem informações, você fica com muitas informações o tempo todo, que elas quase que vão embora de você no dia seguinte, quando chega o próximo jornal ou a próxima mensagem do WhatsApp ou do Facebook, não sei. E que a narração é diferente, que vem muito também da época em que se fazia trabalhos manuais. E que, por isso que eu volto ao orgânico também, né? É Sherazade, exatamente, se narrava enquanto as pessoas faziam os trabalhos manuais. Quando os trabalhos manuais passaram a ser substituídos pelas máquinas, a narração também dançou um pouco, ela também foi embora um pouco. Então, é quase uma história que eu junto, de alguma forma, não sei se não é maluquice na minha cabeça, que eu junto com o que eles falam, com o que ele fala da fertilidade também, de que quando você volta a viver... Quando você para de se alimentar de produtos que tem tanto remédio que não é para o nosso corpo, tão artificiais, conservantes, gente. O que é uma margarina? Uma margarina, se você deixar numa janela caindo neve, caindo sol, ela continua a mesma coisa. Não é possível que isso seja... Igual a batata do fast food. Batata do fast food, não é isso? Não é possível que isso seja humano, Não é possível que isso faça bem pra gente. Deixa eu mostrar o vídeo, que aí a gente vai fazer mais Deus. perguntas Tá ainda. bem. Por favor, Daniel. Eu estava em Londres, estava em um antiquário. E um senhor se aproximou de mim. E a aparência desse senhor me chamou a atenção. Ele era um homem muito velho, ele tinha uma barba desgrenhada, o cabelo dele era desgrenhado também, longo. E esse senhor, o senhor Joseph de Cartafilos, o colecionador, ele me ofereceu os 6 volumes da Ilíada. Era uma tradução feita para o inglês por Alexander Pope. E segundo o senhor Joseph de Cartafilos, é a melhor tradução de Homero que existe na Terra. Alguns meses depois eu fui informada que ele tinha morrido. Uma noite eu me sentei com aqueles volumes, comecei a examinar aquelas páginas. Fui folheando e no 6º volume eu encontrei um manuscrito. E esse manuscrito parece ser a autobiografia de um tribuno militar do Império Romano. E ele conta como um dia ele decidiu buscar a imortalidade. Quando eu cheguei e vi o cenário montado, eu fiquei levando um susto. São quase 1000 caixas e são numeradas, e foram numeradas sequencialmente, mas que lá elas são distribuídas de uma forma que não faz sentido ali.
E ela sugere, assim, já ouvi falar várias coisas, né? Pode sugerir, sei lá, a montanha onde esse homem fica perdido por um tempo, a cidade dos imortais que ele procura por muito tempo, ou simplesmente uma quantidade imensa de livros como num sebo, né? Biblioteca. E o Borges trabalhava em biblioteca, né? Então, assim... O objeto, o livro, ele gosta do objeto. Ele gosta e do ali objeto. tem um valor no objeto caixa. Fica bonito essa coisa. E as caixas... E tem muitos livros espalhados também, né? E o Borges falava isso, né? Que uma biblioteca é um universo. Um livro pode ser um universo, né? Porque a partir de um livro você pode construir um e você, de um conto, fez um universo inteiro, né? Pois é. Mas aí quando você estreou em Brasília, foi um sucesso. Como é que foi? Cada dia que eu vou contar essa história, eu me observo muito de como eu vou estar naquele dia, para quem eu vou estar contando ali. Então, realmente, eu me proponho a fazer uma experiência muito viva, né? Que o teatro é isso, é muito fresca. Vocês devem contar com isso com samba também, né? Com a roda de samba. Porque dependendo de como você está, de que energia você está... uma coisa te comove a cada dia, né? E no seu caso, é só você em cena. Eu estou sozinha em cena, mas aí tem as pessoas assistindo. Mas, quer dizer, aquele negócio, você, mas é igualzinho que você falou a respeito do vídeo, não é você em cena porque você está falando com a plateia. Você... eu estou falando com a plateia e eu observo, às vezes, que contando essa história, às vezes outro dia aconteceu uma coisa engraçada, eu começo a contar e contar meio longe. Aí, outro dia aconteceu uma coisa que um objeto caiu na plateia, ou alguém tossiu ou oferecia uma água, e eu vi que eu estava indo embora, que eu não estava ali falando para aquelas pessoas. Foi bom, porque eu falei, foi bom acontecer isso, porque eu voltei a falar com a pessoa, né? Olha que interessante isso. Me diz uma coisa, dia, mês, hora, horário, tudo. Dias de quarta a domingo. Legal. É sempre às 19h30. Ótimo horário. Ótimo horário. No Espaço 3, no Teatro 3 do CCBB, Centro Cultural do Brasil. Até quando você vai ficar? Até dia 27 de maio. Maio. E aí você vai para São Paulo, Belo Horizonte, você vai fazer o circuito CCBB. Certamente. Não sei aonde ainda, mas estamos com esse desejo de ir para outras cidades, sim. Maravilha. Deixa eu, então, agradecer muito a presença dos nossos convidados. Foi uma maravilha. Esse dia 1º de maio foi muito bem passado. Trabalhamos bem. Não foi? Então, para terminar esse lindo dia, vou pedir para Ana Costa e seus companheiros musicais cantarem um pouquinho? Oba. Vamos lá. Pode ser? Pode, claro. A gente volta amanhã, hein? No dia 2 de maio eu entro de férias durante um mês. E quem vem ficar no meu lugar é aquela loura linda, valente, com muita galhardia, Cátia Navarro. Minha querida amiga estará com vocês a partir do dia 2 de maio até o dia 1º de junho. Aí volto eu de novo. Boas férias. Prazer em tê-los aqui. Obrigado, Bruno. Vamos ao teatro. Vamos ao teatro. Aninha. Sinto-me guerreiros da inspiração, acordes musicais invadirão o meu ser sem querer, elevam o infinito da paz. Sinto-me vazio para flutuar, eu já nem sei quem sou. A mente se une à alma e a calma reflete o amor. A mente se une à alma, a calma reflete amor. Nos braços da inspiração, a vida transformei, escravo pra rei, o samba que eu criei, tão divino fico, agora sei quem sou. O samba que eu criei, tão divino fico, agora sei quem sou. Agora eu sinto-me em delírio, luz da inspiração. Fala, André. Acordes musicais, o meu ser sem querer eleva o infinito da paz. Sinto-me vazio para flutuar. Meu Deus, eu já nem sei quem sou. A mente se une à alma. Original. A calma reflete amor. O tambor tá batendo é pra maneira. Ela toma na mão, quero ver. O tambor
outra matéria pra valer. É na palma da mão, eu quero ver. Navio, bebê, caldeirão sem fundo, bebê. Quem nunca viu, bebê, caldeirão sem fundo, bebê. Quem nunca viu, bebê, caldeirão sem fundo, bebê. Quem nunca viu, bebê, caldeirão sem fundo.